Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, é o seguinte, eu não vou nem pedir o like. Se você acha que merece, deixa o like aí por ser corintiano. Só o simples fato de você ser corintiano já merece o like. A única coisa que eu quero te falar, o que mais importa é: não vamos deixar nos abater, porque é contra tudo e contra todos. Quem assistiu o jogo hoje viu, é contra tudo e contra todos. Eu não vou falar o que eu penso, porque eu tenho medo de processo e eu não tenho dinheiro para pagar processo. Mas quem assistiu o jogo hoje viu 2 jogadores a menos e mesmo assim o Corinthians jogou mais do que o São Paulo. O tempo todo, com 2 jogadores a menos, o Corinthians procurou o jogo e ó, parabéns, Timão. Parabéns. Não deixou se abater, com 2 jogadores a menos. Fomos pra cima, conseguimos um gol com o Yuri Alberto. E como a gente, ó, não dá pra brigar com todo mundo, mano. Não adianta. Não dá. Comenta aí o que você achou, porque eu tô aqui, ó. Tô por aqui, ó. Tô no limite. Fiel, representa com like aí, mano. É contra tudo e contra todos. Ainda bem que o time que eles querem que não caia. Porque é só você... Não. O time que eles querem que não caiam, que é lá do Rio de Janeiro, perdeu também. Ainda bem. Fortalece com like aí e vai procurar saber o porquê da mudança. Porquê da mudança da Copa do Brasil. Por quê? O Fluminense jogar contra o Flamengo desfalcado para beneficiar quem? Eu não tô insinuando nada, não quero levar processo, mas Fiel, representa com like aí, porque repito, isso aqui nasceu do povo, brigando contra as elites. E continuamos assim depois de mais de 100 anos. Isso aqui é Corinthians, contra tudo e contra todos. Fortalece com like aí. Vamos passar de 1000 likes aí e representa aí, porque eu tô revoltado, mano. Não tô revoltado com o time não, tá? Porque o time representou isso aqui, ó. O time representou. Fortalece com like aí, pessoal. Fortalece aí. O que aconteceu lá em Brasília entre São Paulo e Corinthians? Fala, Fábio Luciano, tudo bem? Marcelo, tudo bem. Boa noite a você, ao Bubu, boa noite a todos. Tem bastante coisa pra gente falar, né, Marcelo? É isso, a gente vai analisar se São Paulo e Corinthians, né? Acho que a gente pode colocar como justa a vitória do São Paulo, por tudo que foi apresentado, até pela questão mental também do São Paulo, né? O Corinthians teve 2 jogadores expulsos, isso tem um reflexo muito grande dentro da partida. É uma vitória que faz bem para o São Paulo, porque... né, após uma eliminação, você vencer um clássico importante como contra o seu grande rival tem um impacto positivo. Sim. E tem a questão do Corinthians também, que acabou perdendo a cabeça em alguns momentos, né? Isso prejudicou muito a equipe. E o Corinthians continua, né, no momento, nessa zona tão complicada de zona de rebaixamento. Então é um trabalho também que vai ter que ser feito até o confronto na Copa do Brasil contra o Flamengo. Pois é, realmente a gente está vendo aí o momento em que o Fagner foi expulso, né? Depois de um pisão no Calleri. Sim. E aí o Lucas vai e abre o placar para o São Paulo. Rodrigo Bueno, Bubu com a gente também. Fala, Bubu, tudo bem? Boa noite. Boa noite para você, Marcelo, capitão, fã de esporte. Se não tem, digamos assim, como o São Paulino recuperar o que aconteceu nesse mês de setembro com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, ao menos esse mês de setembro, que foi tão difícil para os tricolores, você termina o mês vencendo o seu maior rival com muita cara de redenção, né? O Lucas Moura tinha perdido um pênalti no jogo contra o Botafogo na Libertadores. Teve até uma discussão ali entre o Calleri, o Luciano e o Lucas Moura para ver quem ia bater o pênalti. O Luciano queria bater o pênalti. O Calleri convenceu ele a deixar a bola com o Lucas. E achei ótimo o momento do Calleri. A gente fala sobre isso. Para recuperar, né, um pouco, né, o Lucas Moura, que estava muito abatido. E aí, na sequência, o jogo ficou mais fácil para o São Paulo. Ficou tão fácil, que quase que o São Paulo, no final, se complica, né? A diferença numérica é abissal, né? Quando você tem 11 contra 9, mesmo assim o Corinthians conseguiu fazer um gol com o Yuri Alberto. O Corinthians tem um prejuízo já para a outra rodada, né? Que fica sem o Fagner e sem o André Ramalho. Já tem 2 jogadores expulsos. E o São Paulo se recoloca na briga pelo G4. A missão do São Paulo até agora, no final do ano, é se classificar para a próxima Libertadores e, se possível, no G4, né? Pegar uma vaga direta, fica na torcida aí para o Flamengo tropeçar, o São Paulo ficar entre os 4 primeiros do campeonato.
E a gente já vê o Zinho também aqui no nosso estúdio. O Zinho participa com a gente desse Sport Center. Fala, Zinho. Abençoado, Zinho, conosco. Boa noite. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, para os meus colegas, companheiros. Capita, Fábio Luciano, Rodrigo Bueno, rei de Nova Iguaçu. Conhece tudo da Baixada Fluminense. E é um fã de esporte, né? Olha, eu ouvi atentamente os companheiros falando aí sobre o duelo, né? São Paulo e Corinthians. Eu fiquei, confesso, Marcela, com o celular no jogo do Fluminense. Aí, hora eu botava o jogo do Fluminense no telão e o do São Paulo e Corinthians no celular. Ou seja, tentando acompanhar os dois. E, olha, jogos bem, primeiro tempo, ruins. Dos dois jogos que eu acompanhei. Bem, assim, sem muita qualidade técnica. O clássico achei muito pegado, muita falta, muita discussão. Jogo só aconteceu um pouco mais no segundo tempo, que o Corinthians saiu, foi para o jogo para tentar empatar o jogo, né? As expulsões condicionaram muito o jogo para mim. Jogar com jogadores a menos fica muito complicado, mas ao mesmo tempo me decepcionei com o São Paulo, porque o São Paulo com 2 jogadores a mais não foi superior de amassar, de controlar o jogo. O Corinthians fez gol e teve chance para fazer outro. Então, assim, 3-1, parece que, quem não viu o jogo, né, que o São Paulo deitou e rolou no jogo. Eu não vi isso. E até me decepcionou. O São Paulo muito mais abalado pela saída da Libertadores do que o Corinthians, que está na zona de rebaixamento, Marcelo. Eu vi o Corinthians tentando mais, o Corinthians com mais personalidade que o São Paulo, que com 2 jogadores a mais não matou logo o jogo. Veio fazer o terceiro já no final do jogo. Então, me decepcionou essa postura do São Paulo. Eu entendo que você sai de uma competição grande, tem um pouco aí de ressaca, mas está pegando um time que está no sufoco total no Campeonato Brasileiro, que é o Corinthians. Então, o São Paulo, para mim, tem que se levantar mais rápido, porque ele tem chance. O Bubu falou que é pelo G4, mas pela pontuação ele tem chance de ser campeão brasileiro ainda. Então, a minha visão foi essa. E do outro lado, Marcela, o Fluminense, além de perder para o último colocado, a bolinha foi bem pequena que jogou, mas muito pequena, né, um sufoco, muita falta daquele Fluminense envolvente. Está longe, até o melhor jogador, que é o Arias, hoje não apareceu. A gente vai falar desse jogo do Fluminense, logicamente, essa luta contra o Z4, mas só para repassar esses jogos agora, tá? Das 4 horas da tarde. A gente teve um Fortaleza que venceu o Cuiabá, ou seja, o Fortaleza que ainda briga e vai continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro e só pensa em Campeonato Brasileiro agora, já que está fora também da Sul-Americana. E a gente fala também desse Fluminense que perdeu para o Lanterna Atlético Goianiense. É uma luta muito, mas muito árdua contra o Z4 e o Corinthians que também perdeu para o São Paulo e também está nessa luta contra o Z4. Mas a situação do Fluminense é realmente muito, mas muito difícil, porque é claro que quando você vai fazer aquelas contas, você coloca 3 pontos desse jogo contra o Lanterna do campeonato. Mas segura aí que a gente já fala sobre isso. Eu quero voltar, colocar esse ponto que o Zinho disse agora. Um São Paulo que poderia ter feito muito mais, principalmente porque estava, primeiro, com um jogador a menos, mas no segundo tempo ali, a partir dos 17 minutos, com 2 jogadores a mais. O São Paulo com 2 jogadores a mais. Você também sentiu isso, Capita? Porque tem uma hora ali, aos 40 minutos, que parece que é um São Paulo querendo que o jogo acabe. Sim. E é 40 minutos com 2 jogadores a mais. E vencendo por 2-1. Mas aí tá naquela luta, tipo, vamos afobado ali para querer que o jogo acabe. Você sentiu isso também? Então, Marcelo, assim, o Corinthians, quando perdeu o primeiro jogador, que foi o Fagner, na volta do segundo tempo, parecia que o jogo estava com o mesmo número de jogadores dos 2 lados. Então, assim, o São Paulo em nenhum momento conseguiu aproveitar essa questão de um jogador que já tem uma diferença, tem um impacto dentro do jogo. O Corinthians fez algumas alterações, né, no intervalo, acabou tirando, por exemplo, o Bidu do lado esquerdo e não colocou nenhum jogador na função ali. Então, assim, a gente percebia que tinha um espaço a ser explorado pelo São Paulo no início do segundo tempo que não foi explorado.
E o Corinthians, né, teve algumas possibilidades, teve uma chance com o Coronado, que tentou achar um passe ali para o Romero, depois teve o próprio Romero, acabou perdendo uma chance no comecinho do segundo tempo, e aí vem a expulsão do André Ramalho. Acho que é aí que chama um pouco mais a atenção, porque quando você tem 2 jogadores a mais, Marcela, assim, os espaços eles aumentam muito para quem tem os 11 jogadores em campo. E aí nessa questão eu concordo com o Zinho, né? A gente vai debater com o Bubu também, que o São Paulo não soube explorar esses espaços que o Corinthians acabou propiciando e correu o risco realmente de sofrer, né? Como sofreu o gol do Yuri Alberto, correu o risco de sofrer até o empate, mas é algo que tem um pouco de relação à eliminação da Libertadores, né? Então, assim, tem também um desgaste físico, tem uma questão psicológica, né? A importância de você já estar vencendo o jogo e acabar tropeçando em um clássico, em um jogo que você tem jogadores a mais, a cobrança seria muito grande em cima do São Paulo pela eliminação e caso o Corinthians viesse a empatar a partida. Então tem algumas questões a serem analisadas. Mas assim, eu não percebi, Marcelo, durante o jogo e principalmente após a expulsão do André Ramalho, alguma chance do Corinthians de reverter essa situação. Sim. É lógico que o Corinthians criou algumas chances na base do, né, enfim, da vontade, da luta, é a cara desse Corinthians também, mas o São Paulo, da sua forma, acabou controlando o jogo. A gente pode questionar, assim, o São Paulo, como o Bubu mesmo falou em alguns momentos, o São Paulo tinha a chance de buscar o terceiro gol e optava em trazer a bola para trás, em tirar a velocidade do jogo, e aí falta essa questão de realmente matar a partida. Mas aí é mais uma questão de controlar o jogo do que dar a possibilidade do adversário de fazer o gol. E a vitória acaba sendo justa, na minha opinião, merecida, né? Porque o São Paulo, como eu disse, teve essa questão psicológica também, né? Porque vem de uma eliminação, mas soube manter esse controle emocional para provocar o Corinthians em alguns momentos. No lance do Luciano, por exemplo, com o André Ramalho, acaba sendo uma provocação, né? O André Ramalho acaba perdendo a cabeça em um lance que já tinha sido paralisado pelo árbitro. A questão do Fagner, a gente, assim, entende toda a carreira do Fagner, positiva e negativa, mas é um jogador que, pela experiência que tem, pelo momento do clube, né? Pelo posicionamento de capitão que ele é hoje, ele acaba... porque, assim, eu não vejo disputa do Fagner. Assim, se ele estivesse tentando disputar a bola e tivesse tido um contato com o Calleri, mas eu não percebo isso em nenhum momento. Você percebe que ele vai realmente para pisar no Calleri, ele, na minha visão, eu não vejo ele tentando disputar a bola com relação a essa jogada. O que me chama a atenção, e até falei com o Bubu um pouco fora do ar, é porque assim, a gente vê muitos jogadores, aí eu vou fazer um elogio para o Calleri agora, porque a gente vê muitos jogadores que no primeiro tranco que tomam, eles optam em sofrer a falta, em ficar no chão. E no lance da penalidade, o Calleri ele toma 2 trancos, né? Ele sofre 2 faltas, ele continua na jogada, então assim, ele faz que vai cair, ele retoma a força, ele leva a jogada para dentro da área e acaba sofrendo a penalidade do Fagner. Então tem essa questão também, né, do jogador entender o momento que ele tem que sofrer a falta, ou tem que chamar a atenção do árbitro para isso, mas também que ele pode levar uma vantagem, como o Calleri levou para conseguir aí a penalidade e o primeiro gol. Então, assim, com relação... Vamos lá para o Mané Garrincha. Zinho, daqui a pouco eu falo contigo, mas eu quero colocar o Edu Afonso aqui, ele está lá no Mané Garrincha e vai trazer um pouco do clima, como é que está zona mista. Daqui a pouquinho tem entrevista coletiva que, inclusive, a gente vai mostrar para vocês, fãs de esportes. Fala, Edu, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Como é que você está? Muito boa tarde, ou boa noite já, né? Para você, para todos os comentaristas, fãs de esportes. Aqui tem um negócio meio peculiar, Marcela. Aqui é a zona mista, mas na verdade não é a zona mista, porque o jogador não tem nenhuma obrigação de passar aqui. O assessor de imprensa tem que buscar o jogador no vestiário, não é passagem do jogador para o ônibus. Então não teremos assim aquela fartura de jogadores, tanto de São Paulo como Corinthians, passando, porque o jogador tem que ter a vontade de vir aqui, não é obrigatório passar. Bem, o São Paulo disse que vai trazer 1 ou 2 jogadores. O Corinthians havia uma expectativa que o Augusto Melo falasse, não pelo que aconteceu hoje, a arbitragem, mas provavelmente vai falar também, mas falasse aquela questão da Copa do Brasil, da mudança de datas, do Corinthians enfrentar o Flamengo no dia 20, o Corinthians não gostou, o Vasco não gostou, mas agora já não sabemos se depois do resultado que aconteceu aqui
aqui se vai ser confirmada essa possibilidade do Augusto Melo falar. Bem, o São Paulo consegue a vitória por 3-1, alegrou os mais de 26 mil torcedores que aqui estiveram. Ainda bem, Marcelo e companheiros, não tivemos nenhum caso de violência, não foi identificado. Teve um ou outro ali, sai daqui, quando alguém se manifestou a favor do Corinthians, mas nada de violência, pelo menos aqui nas arquibancadas enumeradas do Mané Garrincha. Para a gente colocar um pouquinho também o lado do Corinthians. Daqui a pouco a gente fala sobre o Lucas e sobre essa redenção desses jogadores do São Paulo. Mas eu queria pensar pelo lado do Corinthians também. Um Corinthians que estava nesse momento de agora vai, já que estamos classificados nas Copas, a gente vai começar a se recuperar também no Campeonato Brasileiro. E eu conversava com o André Kfouri se por acaso o corintiano assinava um empate no Mané Garrincha contra o São Paulo. E ele falava assim, de jeito nenhum. Não existe a possibilidade mais de entrar em uma partida e ganhar um ponto e sair feliz, nem contra o São Paulo em nenhum clássico. E agora sai sem nenhum pontozinho. É uma situação muito complicada e mexe com a cabeça de jogadores. Bastante, Marcelo. Aí a gente vê que ele até melhora, né? Nas Copas, acho que nem era o planejamento da direção e do treinador também não, porque ele deu essa declaração, né? A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Só que vai classificando, vai chegando, né? Chega em semifinal, então a esperança de ganhar título, e ele tem mesclado, ele tem mexido no time. Você vê que ele joga também durante a semana. O São Paulo jogou na quarta, o Corinthians jogou na terça e classifica em cima do Fortaleza, que está brigando por título no Campeonato Brasileiro. Então, um jogo grande que o Corinthians ganha moral para jogar o Campeonato Brasileiro e ir para cima num clássico. Mas a gente já falou aqui, né? O jogo para mim estava muito equilibrado e num nível técnico baixo no primeiro tempo. Não vi grandes jogadas, grandes chances de gol. Um jogo muito truncado. E o Corinthians se impondo, tentando até chegar um pouco mais. Para mim, eu vi isso no início, até ali a metade do primeiro tempo. Um jogo muito equilibrado. As expulsões, é claro, numa expulsão é pênalti. Então, além de você perder um jogador, você ainda sofre o gol. E vai para o intervalo nessa desvantagem. Faz mudanças para tentar mexer, né, com o jogo, e eu acho que elas surtem efeito, porque o Corinthians cria algumas situações. O Fábio Luciano acabou de falar aí. Ficou até parecendo que tinha 11 contra 11. Não parecia que o São Paulo tinha um jogador a mais. E aí vem mais uma expulsão. Aí condiciona também muito mais o São Paulo ter a posse de bola, o São Paulo ter mais espaços. O Corinthians lutou bravamente. Por isso que eu destaquei. O Corinthians não se entregou em momento algum, com 2 jogadores a menos e ele no sufoco no Campeonato Brasileiro. Então me chamou a atenção que o São Paulo, com a vantagem que tinha, poderia ter um jogo mais calmo, mais tranquilo. Eu não vi isso. Então o Corinthians é uma situação complicada, porque agora vai pegar, se não me engano, é o Internacional no final de semana. E o Internacional em ascensão, bem desfalcado. Ele tem jogo complicado no meio de semana de Copa do Brasil. Não vai abandonar agora, é semifinal. Vai decidir em casa. O Ramon tem feito mudanças, o Garro fica no banco, ele... Pessoal, se eu não estiver enganado, é Internacional, depois Atlético Paranaense, tem Atlético Paranaense, depois tem Palmeiras ainda, pessoal. Mano, eu tô revoltado, eu tô triste, mano. Pronto, eu tô triste. Porque eu vi o que o Corinthians jogou, mano. O Corinthians com 2 jogadores a mais, parecia que tava jogando de igual para igual, porra. O Corinthians teve chance, é tanto que fez um gol com o Yuri Alberto. Mas aí eu repito para você. A expulsão do André Ramalho, quem chamou? O VAR. Se ele desse um amarelo, tava de bom tamanho. Mas preferiu o quê? Expulsar. E no Fagner, quem chamou? Aí, pessoal, interprete como quiser. Eu tenho a minha opinião. Mas eu não quero falar porque quem tem medo. Aí, no vídeo anterior que eu falei, que eu postei aí sobre a mudança da data, teve um monte de corintiano que falou: deixa mudar, a gente vai torar o Flamengo de qualquer jeito. Eu fui lá e fiz questão de comentar. A questão não é ganhar do Flamengo de qualquer jeito. A questão é porque quando a CBF toma essa medida,
Passou a cabeça, passa o corpo todo. Lá ele. A demora é a primeira vez. Depois da primeira vez já era. Passa o corpo todo. Tá aí, ó. Tá aí. Fortalece com like, pessoal. Se merecer, fortalece, porque eu não... Ó, mano, tô revoltado, tô muito revoltado. E vai, Corinthians. Ó, não tô revoltado com o time. Porque o time foi um time de guerreiro. Time de guerreiro. E não tô revoltado com o André Ramalho pela expulsão também não, hein? Não tô. Com o time de guerreiro e vai, Corinthians.